Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal e ao programa R2P. A aula de hoje do programa R2P, que é como resolver problemas com performance no Excel, vai ser sobre 5 passos para você criar dashboards surpreendentes. Então, assim, eu estudei por muito tempo, fiz pós-graduação em Business Intelligence, que é BI, que é voltado para data science, criação de gráficos e coisas de Business Intelligence mesmo. Estudei bastante para criar essa aula aqui para vocês, mas fora esse tanto que eu estudei, eu também venho aplicando muita prática também. Então, eu sou analista de desenvolvedor de sistemas, mexo com Excel, mexo com Power BI e tenho muita informação prática e teórica para dar para vocês. Hoje vai ser um pouco mais teórico, porque vai ser a base, o alicerce desses dashboards, desses gráficos que eu vou passar para vocês. Então, são muitos anos de experiência para você fazer um consolidado e passar numa única aula que eu vou jogar 5 passos, que eu resumi nesses 5 passos aí para vocês. Então, se você vê o tamanho, a duração dessa aula, é um pouquinho maior que, do que meia hora. Tipo, mas ela está muito recheada de informação importante, muito coisa bem legal, bem útil, que vai te dar bastante insight. Então, recomendo fortemente que você assista essa aula inteira, para você ter esse alicerce um pouco mais consolidado, para conseguir criar dashboards realmente surpreendentes. Porque um dashboard surpreendente não é só você criar uma coisa bonitinha, uma coisa visual, colorida e tudo mais e tal. E nem uma coisa, tipo, com pouca informação, que às vezes não tem muito sentido, ou que as informações não são verídicas. Então, não é esse o intuito. O intuito é realmente criar um dashboards que são elegantes, porém que o principal não seja a beleza, e sim a informação que está contida nele. Que você escolha os KPIs decentes para colocar no teu dashboard para realmente ser surpreendente, não só para o UX, para o User Experience, mas sim para o teu chefe que gosta de dados também, que quer tomar uma atitude melhor, de uma maneira mais fácil. Ou se você é o chefe, você gerencia a própria empresa, é muito útil também você saber criar isso para você. Então, é importante você ter essa alteria e está super resumido isso daqui, está bem interessante, está uma informação de muito valor, que certeza vai valer muito a pena vocês assistirem do início até o final. Por isso, já digo já para vocês colocarem o like no vídeo, se inscreverem no meu canal, ativar o sininho, porque esse é um consolidado, galera, é uma aulona numa só, e é muita informação importante, vocês não vão conseguir reter tudo isso de uma vez só. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês manterem as informações e vocês conseguirem agregar e guardar tudo essa informação que estou passando para vocês de bandeja. Beleza? Bem importante, me ajuda a te ajudar. E vamos lá. Vamos começar essa aula de hoje, que está sensacional também. Vamos 5 passos para criar dashboards surpreendentes. Então, vai ser um pouco mais teórica hoje, né? Mas eu vou ensinar, vamos aqui já compartilhei meu Excel, e vou ensinar vocês também a mexer um pouco com o Excel para conseguir realizar esses 5 passos. Então, tá, o primeiro passo aqui é reunir dados importantes. Ou reunir dados em geral, né? Depois, no segundo passo ali, que a gente vai ver o que é importante e o que não é importante. Mas tente ir atrás dos dados já pensando que você vai usar ele para criar KPIs, que é Key Performance Index, que são indicativos chaves, né? Para o seu negócio, do seu negócio. Então, para a gente conseguir começar a criar esse dashboard importante, a gente tem que ter dados, né? Então, a gente tem que reunir dados importantes. Como que a gente consegue esses dados? Se você trabalha numa empresa grande ou uma empresa que tem um sistema ERP ou CRM também, você consegue extrair muita informação e muitos dados desses sistemas, ERP ou CRMs. Se se a tua empresa ou o teu próprio negócio ainda não tem um ERP ou um CRM, você consegue buscar essas informações através dos teus controles pessoais, de outros programas, ou conversando com as pessoas, seja as pessoas do teu setor,
do teu coleguinha do lado, ou do setor de TI, que administra os bancos de dados, né, que tem muita informação, pessoas que trabalham no ramo, no segmento que você está querendo buscar essas informações. Então, muitas vezes, é interessante você conversar até mesmo com teus próprios concorrentes. Se você tem uma empresa e está começando assim, é bem interessante estudar os concorrentes. Mesmo as grandes empresas continuam estudando os concorrentes, né? Tem até aquela frasezinha assim que mantém os amigos próximos, mas os inimigos mais próximos ainda. Então, é bem interessante você estar por dentro, estar antenado do que está acontecendo e buscar esses dados, né? Buscar essas informações. Então, você pode gerar, e daí com esses dados que você busca através de sistemas, ERP, CRM, controles, e conversando com pessoas, você começa a ter ideias e você começa a gerar informação pelo teu conhecimento, pelo que você está vivenciando também. Então, você começa a colocar essas informações e passar para o Excel. Porque colocando essas informações e passando para o Excel, você vai começar a colher dados, né? Voltar aqui. Para conseguir criar esses dashboards surpreendentes. Beleza? Beleza. Segundo passo, depois que você conseguiu já coletar essas informações, está na hora de a gente verificar e tratar esses dados escolhidos. Então, a gente vai fazer a análise se esses dados são relevantes, que possam reduzir significativamente o custo ou lucro, ou gerar lucro, ou reduzir significativamente o custo ou gerar lucro, né? Aumentar o teu lucro. Então, o que a gente tem basicamente duas maneiras de se dar bem, seja para você manter teu emprego, seja para você fazer a tua empresa crescer. E essas duas maneiras basicamente ou você reduz custos, ou você consegue mais lucro, gera mais lucro. Então, uma está muito atrelada à outra, mas eu vou dar um exemplozinho bem bacana aqui para vocês, para dar essa diferença bacana e para gerar informações, para gerar insights para vocês pensarem sobre isso também. Porque para criar dashboards interessantes e surpreendentes, você tem que ter um pensamento analítico, tem que ter uma visão mais aguçada, né, na coisa. Então, assim, uma ideiazinha, um insightzinho que eu dou para vocês é assim, se você pensa em reduzir custo, quando você reduz custo, você vai estar automaticamente aumentando o teu lucro líquido. Porém, a redução do custo não está dando um lucro bruto para você. Ou seja, se você continuar mantendo você continuar mantendo a tua empresa do jeito que você está mantendo, o teu lucro bruto, teoricamente, vai continuar o mesmo. Se você reduz o custo, o lucro bruto também vai continuar o mesmo. Só que o lucro líquido vai aumentar. Isso é interessante. O lucro líquido é uma coisa bem interessante. Então, tem esse nisso também. Ou se você vai pensar, vai para um outro viés de querer aumentar o lucro bruto, você também tem que levar em consideração que se esse teu aporte não vai aumentar o lucro bruto, mas também vai aumentar muito os teus gastos, os teus custos. Então, você usa o Excel para conseguir ver e para conseguir estudar isso daí. Beleza? Então, pense nessas situações aí e veja se esses dados são coerentes para você conseguir ou reduzir custo ou gerar mais lucro. Depois que você tiver esses dados aí, a gente vai ter que tratar os dados, né? Então, essa é a parte do tratamento dos dados, é uma parte quando você vai excluir dados duplicados, que você vai tirar dados ressentidos, que você vai deixar vai agrupar os dados, é muito importante fazer o agrupamento para você conseguir fazer o tratamento deles e conseguir depois criar os gráficos, criar as informações visuais. Então, tem que estar muito bem alinhado, muito bem agrupado, e quanto mais você conseguir sintetizar, melhor é. Então, tem muitas empresas, tem muitas pessoas que criam várias planilhas, vários sistemas e controla um monte de coisa na área e tal, mas daí você acaba tendo várias informações de tudo quanto é canto, várias informações em vários Excels, em várias planilhas, e acaba tendo informações desatualizadas, acaba tendo dados duplicados e muito trabalho para você conseguir extrair alguma informação realmente importante dali. Ou seja, se não tiver informação importante, não tem como a gente criar um dashboard surpreendente. Então, esse já é o primeiro viés, um site super bacana, né?
Então, aí eu digo para vocês tentar pegar essas 10 sistemas de diferenças, 10 planilhas de diferenças, um monte de coisa lá que você tem, e tentar jogar numa única planilha. Claro que nem sempre vai ser possível, né? Isso é o mundo ideal, jogar numa planilha só. Mas eu sei que não é nada fácil fazer uma coisa dessa. Mas quanto melhor ficar, mais fácil vai ser para você criar um dashboard surpreendente, beleza? Então, tenta consolidar os dados, agrupar aí os dados, para você realmente ter um dashboard surpreendente. Depois que você tiver esses dados agrupados, esses dados certinho, a gente tem que ter dados comparativos, né? Porque não adianta nada a gente só ter essas informações do hoje. A gente precisa buscar como foi antes e analisar o que tinha antes também. Então, é um outro insight assim, que eu posso dar para vocês também. Você está fazendo um comparativo de mês a mês, tá? Mês a mês, mês a mês. O mês de fevereiro foi um mês que teve muito ganho. Então, beleza, você joga no gráfico ali, a coluna vai estar, tipo, estourada lá em cima. Ok, mas seria interessante você entender o porquê que aquele mês teve tanto ganho. Foi um aporte que você teve de um investidor que a tua empresa não tem muito investimento. Então, ele entrou naquilo lá. Então, na verdade, não é um lucro, foi um investimento, assim, tal, que teve, tipo, esporádico. Então, não dá para levar em consideração uma coisa dessa. Então, é bem importante você ter dados históricos, mas você analisar o que aconteceu naquele período para não ficar uma coisa distorcida da realidade. Então, você tem que levar em consideração todos esses fatores para não ter um viés errôneo da situação e você ter uma previsão futura mais assertiva, certo? Então, é bem importante você ter dados comparativos, mas sim analisar também esses dados. Depois que você analisou os dados, está com os dados agrupados e mais tal, a gente vai para a parte de escolher os gráficos. Então, aqui a gente vai começar a escolher os gráficos. Já que eu estou com o meu Excel aqui, você tem que saber que cada gráfico serve para um tipo de coisa diferente. Então, como que eu sei qual gráfico serve para qual coisa? Você não pode colocar um gráfico de pizza em todas as situações, assim como você também não pode colocar um gráfico de candles ou de colunas ou barras em todas as situações. Cada gráfico é específico para uma situação ou algumas situações específicas. Então, olha só, vamos usar o Excel para nos dizer qual que é o melhor gráfico para fazer cada coisa. Então, vim aqui em inserir. E aqui, ó, passando o mouse em cima desse primeiro gráfico aqui, ó lá, inserir gráfico de colunas ou barras. Então, olha só, leia ali. Tem até uma aula que eu falei para vocês, galera, para a gente não ter medo do Excel, para a gente ler e a gente explorar o Excel, porque o Excel é muito intuitivo e dá as coisas de bandeja na cara ali para nós. Basta a gente ler. Vamos ler essas aqui então, olha lá. Use esse tipo de gráfico para comparar visualmente valores entre algumas categorias. Ou seja, o gráfico de colunas ou barras, ele serve para você fazer comparativos. Então, você vai comparar uma coisa com outra. Compare as entradas com as saídas dos meses. E compare mês a mês. Então, você vai comparar um mês com outro mês. Então, você vai usar esse gráfico de colunas ou barras para fazer os comparativos. Já o gráfico de pizza ou de rosca, que a galera usa bastante, olha só para que ele serve. Inserir um gráfico de pizza ou de rosca. Use esse tipo de gráfico para mostrar proporção de um todo. Use-o quando o total de seus números for 100%. Então, a gente vai usar esse gráfico para comparativos percentuais. Ou seja, na tua empresa você vende caneta, papel e borracha. Então, daí você vai querer saber qual que é o item que é mais vendido, que mais sai. Então, você pode fazer um gráfico de rosca para ver isso daí, que daí você vai ver, caneta vendeu 60%, borracha vendeu 30% e papel vendeu 10%. Daí você consegue ver esse percentual, você vê que a caneta foi bem mais. Então, para isso, você usaria um gráfico de rosca. E tem vários outros gráficos aqui, né? Olha só, passar um em cima desse daqui, ó. Inserir gráfico de combinação. Use esse tipo de gráfico para realçar tipos diferentes de informações. Use essa opção quando o intervalo de valor no gráfico
variar muito, ou quando você tiver tipos de dados mistos. Então, você vai fazer, tipo, vai agregar 2 tipos de dados. Uma situação interessante de usar um gráfico de combinação, ou para criar um gráfico realmente que as empresas gostam, então, como eu estudei BI e tudo mais, tal, tem um gráfico que é bem usado, que é o gráfico de Pareto. Então, como que eu faço para criar esse gráfico de Pareto? Eu vou colocar só umas informações. Ó, se eu clico aqui, ó, ele dá erro. Ó, para criar um gráfico, selecione as células que contenham os dados que gostaria de usar. Se você tiver nomes para linhas e colunas e quiser usá-los como rótulos, inclua-o na sua seleção. Então, deu erro porque eu não selecionei nada. Vou só colocar uma informaçãozinha aqui. Selecionar essa informação e clicar nesse gráfico recomendados. Aqui, com base nessa informação aqui que eu selecionei, ele abriu alguns gráficos recomendados. Tem um gráfico de coluna, tem um gráfico de pizza e o gráfico de barras. Mas aqui nessa outra janela aqui, ó, a gente tem todos os gráficos. Então aqui tem vários gráficos. O gráfico de Pareto que eu comentei com você é esse histograma. Você clica nesse histograma e clica nesse outro aqui, ó, Pareto. Esse gráfico de Pareto é bem usado, bem visto pelas empresas por conta da metodologia 80-20, que é como você atingir 80% do problema com 20% de esforço. Então, você consegue, tipo, ter uma grande melhoria aplicando pouca coisa. Então, a gente fazer esse 80-20, algumas falam de 70-30, e tem algumas metodologias desse sentido assim, mas elas vão usar o gráfico de Pareto para fazer essa demonstrativo, para fazer essa comparação aí do 80-20, que é o mais conhecido. Beleza? Então, são vários gráficos aí para a gente montar várias situações diferentes. E o Excel dá tudo isso aqui meio que de bandeja, né? Para você só passar o mouse em cima, dar uma lida aí para ver o que que faz. Tem também esse gráfico de radar. Tem outro gráfico aqui, ó, que a gente não usa muito, mas o Excel dá aqui para nós também, ó, esse gráfico de dispersão, ou de bolha. Use esse tipo de gráfico para mostrar o relacionamento entre os conjuntos de valores. Tem também um gráfico que é utilizado pelos investidores e acionistas, que é esse daqui de ações, né? É o gráfico de candles, abertura alta e baixas. Tem um pouco tem um pouco do gráfico de radar, tal, esse caixa de estreita também, um pouco usado. Por aí vai, né? Cada um deles com seus objetivos, com sua funcionalidade. Mas os principais ficam aqui mesmo, que é esse gráfico de colunas e o gráfico de pizza. Beleza? Após você escolher o teu gráfico, certo, para a informação que você está querendo adquirir, né, que você está querendo montar, a gente vem para essa parte 4, que é criatividade, passo 4, né? Criatividade com simplicidade. Então, aí que está a grande sacada. Não adianta fazer um troço bonito, tudo enfeitado, bem criativo, tudo mais tal, se ele não for simples, não for intuitivo. Então, vamos lá, vamos ajudar vocês a ser um pouco mais criativo. Olha só, volta para cá, que essa parte aqui eu quero vocês aqui pertinho comigo. Então, pessoal, criatividade, né? Se você se acha que você não é uma pessoa criativa, que você não tem criatividade, que você não nasceu para isso, eu posso dizer para você que você está enganado. Porque criatividade não é uma coisa que você nasce com ela. Não é uma coisa que, eu nasci para ser criativo, eu sou uma pessoa criativa, eu não sou uma pessoa criativa. Não. O que é criatividade? Olha, eu sou pai e eu estava ensinando para minha filha a pegar um papelzinho e desenhar qualquer coisa. Ela, tipo, bebezinha, assim, nunca viu, nunca pegou num, num giz de cera, nunca pegou o giz, não, nem sabe o significado de um caderno em branco com giz de cera. Então, eu fui lá, peguei o giz, risquei no papel para ela ver, e o que ela começou a fazer? Ela começou a me imitar. Ela começou a riscar também no papel e fazer. E, assim, eu faço essa comparação bem, bem lúdica da criança, mas
a gente cresce, fica adulto, e a gente acaba esquecendo de como que a gente aprendeu as coisas, de como que é essas coisas. A gente esquece que a gente aprendeu vendo os outros fazer, vendo que a gente tem que fazer e errar, fazer e errar, fazer e errar, fazer e errar muitas vezes. Para daí depois a gente começar a acertar algumas vezes, começar a copiar e ver que não, dá para fazer melhor e ajustar e tal, daí ser mais criativo. Então, o que eu quero dizer para você com essa história? Que, assim, você tem que se espelhar nas pessoas, tem que ver o que alguém já fez. Não adianta você querer reinventar a roda, não precisa você reinventar a roda. Alguém já estudou, alguém já fez, tem muitas pessoas que já têm um conhecimento muito maior que o teu, pode ter certeza, tipo, não vou dizer que seja exatamente no que você mais conhece, mas em alguma coisa que esteja querendo agregar mais conhecimento, então ninguém sabe tudo, né? Então é sempre bom a gente estudar mais, continuar sempre estudando e ser humilde também, né? Claro. Eu sei que eu tenho minhas limitações, mas eu sempre corro atrás, sempre se espelho nos outros também, as pessoas que eu vejo, que eu admiro, e vou atrás para aumentar o meu conhecimento também e saber ser humilde. É bem importante que daí você consegue ter mais informações e consegue evoluir e crescer mais, né? Fazer uns dashboards, daí você juntando tudo isso, você vai conseguir realmente fazer uns dashboards mais interessantes e surpreendentes, né? Então, pois bem, vamos voltar para cá, que aí, dito isso, eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Então, assim, aprendam com os outros. Veja exemplos para você começar a ter criatividade. Então, eu deixo aqui o sitezinho Dribbble, Pinterest e a própria comunidade do Power BI, para você ver alguns exemplos de site, dashboards, para você se espelhar. Então, olha só, abrir aqui esse site aqui, o Dribbble, dribble.com, é um site que é uma comunidade muito grande de dashboards, bem útil, é internacional. Tem muitos exemplos aqui, muitas coisas para você se inspirar, para você ter mais conhecimento e você, com o tempo, agregar mais criatividade. Então, criatividade é uma metodologia que você vai seguindo, que você vai se aperfeiçoando e você vai agregando essas informações. Então, você pode consultar esse site para te inspirar, o Dribbble, é muito útil, bem importante. Pode ver o Pinterest, que o Pinterest é uma comunidade mais é um site de imagens. Mas se você escrever aqui no Pinterest, escrever dashboards, ele tem muita imagem interessante, muito dashboards interessante. Então, bem legal, pode te dar bastante insight, bastante coisa bacana aí para aumentar a tua criatividade. Olha que bacana esse gráficozinho aqui. Então, aí você vai crescer a tua criatividade. Criatividade é uma coisa que você constrói, né? Com o tempo, você vai aprendendo, você aprende com um, vê outro, vê outro. E daí, conforme você vai aumentando o conhecimento, vai ter esses montes de visões, esses montes de sites, você consegue criar coisa própria, criar coisa única para você. Então, aí que está uma parte muito interessante, muito importante, que você vai ser criativo depois que você tiver um monte de informação, depois que você tiver um monte de conhecimento, que daí você vai juntar os teus conhecimentos, vai casar uma coisinha com uma, que vai casar com uma coisinha com outra, e daí você vai criar uma coisa própria, daí você vai começar a ser criativo, mas assim, é porque você já misturou uma coisa com a outra. Uma outra coisa que me veio na minha cabeça sobre isso também, não sei se vocês já assistiram o filme Ratatouille, mas lá no filme Ratatouille é um ratinho que ele gosta de cozinhar, né? Então ele tem um paladar, tem um dom assim muito impressionante para culinária. Daí ele pega assim, dá um morango para um irmãozinho dele, um coleguinho dele do rato lá. O ratinho lá come o morango, tipo, não sente nada. Daí ele dá um queijo pro rato também. Ele come também e não sente nada. Tipo, para ele é tudo comida, para esse outro rato. Mas quando o Ratatouille mesmo, que é o personagem principal do filme, come o queijo, ele consegue, tipo, sentir o gosto, sentir as propriedades do queijo muito melhor. Ele consegue analisar um pouco mais, ele consegue, tipo, comer devagar para sentir realmente o gosto.
E quando ele come do morango, ele faz a mesma coisa. Então, ele consegue determinar bem o gosto de uma com a da outra coisa. Aí, você meio tipo, que passando para a nossa vida aqui, você tipo, tem um conhecimento e você tenta analisar um pouco mais o seu conhecimento. Agora, quando ele mistura o queijo e o morango, faz uma coisa, tipo, muito saborosa, uma coisa muito louca, assim, que só o Ratatouille mesmo consegue sentir aquela combinação dos dois. E aí que tá, que ele inventa as coisas, porque ele conheceu bem uma coisa, conheceu bem outra coisa, e ele faz um misto das duas coisas para fazer uma coisa nova, para fazer uma coisa criativa. Então, é basicamente isso que é criatividade. É você ter o conhecimento de várias coisinhas, e daí, pelo fato de você ver, presenciar várias dessas coisas, você pega e faz uma junção das coisas. E, às vezes, muitas vezes, é tipo uma coisa que vem na tua cabeça, assim, pelo fato que você tem o conhecimento. Então, é prática e estudar, beleza? É... Maravilha. Daí, assim, nesse mesmo tópico, então não adianta assim, viajei um monte, né? Já vi o Dribbble, vi o Pinterest, vi a comunidade do Power BI, e tem um monte de ideia, fazer um dashboard surpreendente e tudo mais, tal, cheio das 9 horas, sou criativo. Pera lá, não é o suficiente, né? Porque isso tem que ser simples também. Então, o gráfico que você vai criar, pensa assim, que você tem que fazer essa informação ser fácil de fácil entendimento para sua mãe. Você tem que fazer para sua mãe, uma pessoa assim que tipo assim, eu digo mãe, mas tá, tipo, generalizando, tá, pessoal? Não é, quando você eu falo isso, eu sei que tem muitas mães espertas pra caramba que são muitos profissionais muito boas mesmo. Mas eu quero dizer assim, que faça informação para que qualquer um consiga entender aquilo, para ser simples, ser sucinto, ser de fácil entendimento mesmo. Para uma pessoa que não saiba nada do assunto, bater o olho ali e ver, pô, isso é para isso. Sabe? Ser uma coisa simples, sucinta e fácil, para qualquer um conseguir entender. É isso que eu digo. Então, se você vai fazer uma coisa para tua mãe, você vai fazer uma coisa bem feita, uma coisa legal, uma coisa de fácil acesso. Então, pense nisso. E assim, daí você pode ir trabalhando esses gráficos, pode ir trabalhando isso daí, daí você tem que fazer, refazer, fazer, refazer, até que eles fiquem realmente bom. Não pense que você vai acertar da primeira vez. Não, você tem que tipo, ir trabalhar. Então aí vai dedicar um pouco de esforço, um pouco de dedicação sua mesmo, e um trabalho de processual, né? Que a gente tem que fazer e refazer, para ficar uma coisa decente, pensando nesses aspectos da criatividade e simplicidade também. Depois disso, não acabou. O quinto passo, um passo muito importante também, esteja à frente. Então, esteja à frente que eu penso, se você trabalha numa empresa, seja ela pequena ou grande, você tem que pensar assim, tá, você está criando esses gráficos, você está criando essas informações, está criando fazer esse dashboard surpreendente, você vai apresentar ele para uma pessoa, vai apresentar ele para o teu chefe. Ou se você é o chefe, se você tem uma empresa e tudo mais tal, se você quer estar à frente dos teus concorrentes, então esteja à frente. Você sabe que o chefe vai bater o olho naquilo lá, você sabe que você vai bater o olho naquilo ali, e mas para que essa informação? Seja um pouco crítico daí. Por que você vai querer isso daí? Então, você já começa a você, com os gráficos, você vai mostrar o problema. Você vai abrir as possibilidades, vai mostrar os problemas, mas você tem que trazer a solução também. Então, esteja à frente para você traçar os planos, já dê uma solução, uma saída para esses problemas que você mesmo acabou levantando com isso. Então, com esse conhecimento adquirido, analise e crie planos A, B e C, porque não é bom só ter um plano, só uma saída, né? E vai ser interessante você expor para o teu chefe qual que vai ser a tua saída A, B e C, para ele poder analisar melhor, para ele poder tomar atitude. Ou se você for o chefe, você tem que ter o plano A, B e C. Caso o primeiro plano dê certo, bora o segundo plano, tá ali? Então, é bem importante você estar à frente e você estar analisando isso daí. Não adianta nada você criar dashboard surpreendente, coisas show de bola, sendo que você não está usando, sendo que você não está tomando, não está criando planos, não está traçando metas, né, para isso daí. Depois disso, você tem que refazer os passos e melhorar sempre. Então, daí você volta para o passo 1 novamente. Então, aí está meus 5 passos para você criar realmente dashboards surpreendentes.
Beleza, pessoal? Eu acho que foi bastante teoria, bastante informação bem útil, bem interessante para vocês, pessoal. Só mais um plusinho aqui, um adendo, então, para dar mais alguns insights aí para vocês. Uma coisa minha mesmo, que eu estava fazendo agora há pouco, eu estava comparando aqui e tentando analisar também. Aqui, ó, minha planilha 2. Dá uma olhada nisso daqui. E mais um jeito, assim, de vocês pensar, de você ter um pensamento analítico. E olha só que impressionante. Para fazer essas minhas coisas mesmo, o meu controle pessoal, eu acabo usando o Excel também. Mas olha que insight legalzinho que eu fiz aqui. Eu estou com essas metas aqui, esses hashtags e posts. Eu criei hashtags e criei posts. Então, assim, deixa eu abrir aqui meu Instagram. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou querendo mostrar. Olha só, tem como a gente criar hashtag e seguir hashtag. Então, assim, eu dei uma olhada em algumas hashtags, se você pegar e colocar aqui, hashtag Excel, você vai ver que tem 1.459.462 posts. Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Excel, tá aqui a quantidade de posts. Por que que eu fiz isso? Olha só o pensamento analítico. Nos meus posts do Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais tal, eu coloco as hashtags, porque tem como você seguir essas hashtags aqui. Então, você clicar nessa hashtag aqui da Excel, você pode seguir as hashtags, que é uma coisa bem legal. Então, olha só, você pode seguir a hashtag, né? Sempre quando eu postar alguma coisa com as hashtags, eu acabo não usando essa hashtag Excel, porque olha só o que me traz. Tá, beleza? Ó, a hashtag Excel é uma das que tem maior quantidade de posts. Só que aí eu vou estar concorrendo com esses caras aqui, ó, China, sei lá que letra que é essa, japonês, não sei. E daí, para mim, não tem muito sentido. Seria mais interessante escolher umas outras hashtags que tenham menor quantidade de posts, tipo uma assim que eu achei bem legal, planilhas. Essa hashtag aqui, se você olhar os meus posts, você vai ver que eu estou usando bastante, que eu ou vou começar pelo menos agora, que eu fiz esse levantamento, estou melhorando também, eu estou meio que nessa parte que é melhorar. Estou refazendo de novo os conceitos aí. E se for ver essa hashtag aqui, eu achei bem legal ela, porque são planilhas, né? Quando você pensa em planilhas, Excel. Então, se a galera vai seguir uma hashtag planilhas, ela vai pensar em Excel. Então, e é brasileiro, né? Então, conteúdo em português para vocês. Então, vou começar a usar mais essa hashtagzinha aqui, tem bastante posts, e vocês podem seguir e tal, algumas coisas que interessam para você. Estou dando exemplo aqui da minha área, né, das minhas coisas, mas no caso vocês podem colocar o que for, e pesquisar a quantidade de posts que tem cada uma dessas hashtags aí para você ver qual que você vai usar. Então aí, cara, eu não precisei nem criar um dashboard para fazer isso. Eu só simplesmente coloquei essas informações aqui, vim aqui em classificar, classifiquei e pronto. Olha lá. Isso daqui que tem maior quantidade de posts, para o menor que tem menor quantidade de posts. Daí eu já sei quais hashtags que eu vou usar. Não é legal usar todas essas hashtags também, tipo, eu tô falando coisas para mim, né? Mas beleza, Anderson. Graças ao Excel que eu consegui ter esse insight. Então, mas não pense nesse meu setor, se o teu setor não é esse, mas pense nessa ideia, entendeu? Eu não estou ensinando vocês eu não estou dando peixe para vocês, eu estou ensinando vocês a pescarem. Então, um dashboard surpreendente é um dashboard que tem informações realmente úteis, simples e que não deixa a desejar em termos de layout, né, que seja criativo também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, porque foi uma aula bem teórica, bem bacana, mas é o alicerce, é a base disso daí para vocês. Então, olha só, deixa o joinha aí, porque vai ter a parte prática, segue e clica no sininho aí para ir acompanhando, porque a gente vai colocar isso aqui em prática também nos próximos vídeos, para não ficar uma coisa muito maçante, uma coisa muito longa, mas esse alicerce, essa base aí é bem útil, bem interessante, é um consolidado de muito estudo na prática e teórico para vocês, de mão beijada.
com certeza vai agregar muito para vocês, então já bato o joinha também, para vocês aumentar o conhecimento e colocar isso aqui em prática também, porque nessas simples aulas foi muita informação, muita coisa, eu falei de gráfico de Pareto, eu falei de melhores gráficos, eu falei de criatividade, dei exemplos de sites, dei uso pessoal mesmo, um monte de insights, uso de como adquirir dados, informações importantes. Então, muita coisa bacana e legal, pessoal. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.